Olá, seja bem-vindo a mais um dia do nosso advento. E hoje já é o dia 13 do nosso plano de leitura. Olha que especial. Antes da gente começar, vamos orar, porque eu tenho certeza que o Senhor tem muito para falar para a gente hoje. E deixa eu te contar uma coisa, eu estou muito ansiosa para as nossas próximas leituras, porque tem bastante coisa acontecendo e tá chegando assim na minha parte favorita da história da Páscoa. Então vamos orar para a gente começar? Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por cada criança que está aqui acompanhando esse vídeo do Advento, obrigada por cada família também, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá como igreja de compartilhar juntos da Tua Palavra através dos recursos, Senhor, que o Senhor nos dá. Te pedimos que continue nos conduzindo, que continue nos abençoando, Senhor, e que nós possamos aprender com o exemplo de Jesus. Nós já vimos nas nossas leituras que Jesus era manso e humilde de coração, que Jesus confiava no teu agir, Senhor, e nós queremos ser como Ele, Pai. Então, nos ensina e nos ajuda. Nos ajude também a amar uns aos outros como irmãos em Cristo e viver em união e comunhão, assim como o Senhor nos pede na sua palavra. Em nome de Jesus, amém. A nossa leitura de hoje é Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Esse é um livro diferente, né? Fazia bastante tempo que a gente estava lendo João e agora nós vamos para um livro diferente. Mas ele está contando a mesma história, que eu não sei se você sabe, mas os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam todos a história do ministério de Jesus. Então, todos esses livros têm basicamente a mesma história, só que com palavras diferentes. E é muito legal a gente poder acompanhar a trajetória de Jesus em perspectivas diferentes, em visões diferentes, porque são autores diferentes. Então, vamos lá? Versículo 54 diz assim: Então, eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Quem foi preso? Você se lembra? Foi Jesus. Isso, Jesus sendo preso e levado para a casa do sumo sacerdote. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para Pedro. Por fim, disse: Este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. E Pedro negou, dizendo assim: Não sou eu. Olha o nariz de Pedro aqui, ó, devia ter ficado desse tamanho. Porque Pedro estava mentindo, não é? Versículo 59. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: Com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é Galileu. Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha só o que aconteceu. Pedro estava falando a verdade. Pedro foi sincero quando as pessoas perguntaram se ele era seguidor de Jesus. Pedro não foi sincero. Pedro mentiu porque Pedro teve medo que ele pudesse sofrer perseguição por ser um seguidor de Jesus. E você acha que isso foi certo? Que isso era o que agrada a Deus? Eu acho que não. E será que eu e você, se alguém perguntasse pra gente sobre a razão da nossa fé, se alguém perguntasse pra gente se nós somos seguidores de Jesus, alguém que a gente sabe que poderia nos atacar por isso,
Será que a gente agiria feito Pedro, que ia ter medo, mentir e fugir? Ou será que nós seríamos fiéis ao Senhor? Porque é nele que a gente acredita. E olha só aqui, nessa parte. Pedro estava acompanhando Jesus de longe, né? Enquanto Jesus era preso. E quando Pedro foi contestado sobre ser um seguidor de Jesus, ele negou. Ele disse que nem conhecia Jesus, sendo que ele era um dos discípulos que estava mais próximo de Jesus. Ele era muito amigo de Jesus, mas ele ficou com medo. E Jesus já tinha dito para ele, porque Pedro, ele era uma pessoa muito emocionada, né? Pedro, ele tinha muito acesso às emoções dele. E ele dizia que ele amava tanto Jesus e que ele queria sentar à direita de Jesus, à esquerda de Jesus, quando fosse para o céu. E perguntava quem era o discípulo que Jesus mais gostava. E quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro disse: Não, eu que tenho que lavar os seus pés. Aí, quando Jesus disse que não, que era preciso que Jesus lavasse os pés dos discípulos, Pedro falou: Não, então eu quero que lave meu corpo inteiro. Pedro era essa pessoa. Era essa pessoa assim, impulsiva, emocionada, muito para frente, muito para cima, assim. E ele dizia tanto que ele amava Jesus, mas Jesus conhecia o coração de Pedro. E Jesus disse assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi isso que aconteceu. A moça perguntou para Pedro se ele conhecia Jesus. Ele negou Jesus. Outro homem perguntou. Ele negou Jesus. Outro homem afirmou. Ele negou Jesus 3 vezes. E depois disso o galo cantou, para que se cumprisse a escritura daquilo que Jesus já tinha dito. Depois disso, Pedro começou a chorar. Olha aqui o 61. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro saiu dali, chorando amargamente. Pedro ficou triste, porque ele percebeu ali naquele momento que talvez o amor dele por Jesus, ele não amasse tanto quanto ele achava naquele momento, ou então ele não agiu como ele deveria ter agido. Então a gente tem que ter cuidado também com isso, né? E pedir ao Senhor que cuide do nosso coração, que cuide das nossas emoções e que quando alguém perguntar sobre a nossa fé, que a gente possa ser corajosos e dizer que sim, nós cremos em Jesus, nós somos filhos de Deus. Amém? Agora vamos ver a atividade que vocês vão fazer hoje. Olha só, esse é o seu card número 13. Você vai colocar a quantidade de vezes que Pedro negou Jesus nessa bolinha cinza aqui, ó. Para isso você vai precisar de um lápis de escrever. Se depois você quiser pintar o seu card, você pode também. Mas a atividade principal é você vai escrever nessa bolinha cinza, se você estiver vendo ela no seu cardzinho, a quantidade de vezes que Pedro negou Jesus. E aqui a gente conclui a nossa 13ª leitura. Um beijo e até a leitura de amanhã. Eu espero você, tá? Tchau!